É a hora do teste de colisão da aeronave. Perceberam que ele se desfez em pedaços e ele caiu nem mesmo daquela altura enorme que os aviões normalmente voam. E as asas se dobraram assim. Aparentam ser feitos de plástico. Como isso é possível? Então preparem-se. Hoje vou contar a vocês toda a verdade sobre a fragilidade dos aviões. 28 de abril de 1988, um avião decolou de Hilo para Honolulu. A uma altitude de 7.300 metros, uma seção do teto do avião inesperadamente se soltou. Houve uma explosão, descompressão, uma das comissárias de bordo morreu. Ela foi simplesmente ejetada do avião. Mais 8 pessoas sofreram ferimentos graves, mas o navio conseguiu pousar. Qual foi a causa da quebra? Acredita-se que a chamada fadiga é culpada, o granizo mais comum. Vidros de janela rachados, danos ao revestimento, quebras internas e granizo comum. Vidros de janela rachados, danos ao revestimento e quebras internas. Em 1972, o piloto teve que pousar o avião de passageiros às cegas. No ano de 2017, o piloto teve que pousar o avião de passageiros às cegas. Granizos gigantes danificaram as janelas da cabine e o piloto automático. E este é apenas um dos exemplos. Tudo isso me leva a pensar. Muitas pessoas confiam suas vidas e saúde aos aviões todos os dias. Será que os aviões são realmente tão robustos? E a tentativa de torná-los mais leves não seria a culpada? Os aviões em si são, claro, máquinas muito pesadas, mas em comparação com outros meios de transporte do mesmo tamanho, eles são relativamente leves. Quanto mais leve o corpo, mais fácil será para o motor erguê-lo no ar. Isso é lógico. No entanto, a criação de um avião é sempre uma busca por um compromisso entre peso leve e alta resistência. Não porque os construtores estão pensando em como o avião vai sobreviver a uma queda. A aeronave deve ser suficientemente resistente e rígida para resistir às várias forças que atuam sobre ela durante o voo. Vez após vez, não estamos falando sobre resistir à terra. No final das contas, os aviões são feitos para voar, não para cair. Isso pode parecer duro, mas se algo der errado e o avião começar a cair, ele vai se despedaçar de qualquer maneira. Não importa o que os engenheiros façam, isso é inevitável, então ninguém em geral tenta reforçar o avião para o caso de quedas. Além disso, se compararmos aviões com carros, existe um enorme risco de um carro colidir com outro, com obstáculos na estrada. Em resumo, a proteção é indispensável aqui. Mas a probabilidade de um avião colidir com outro é extremamente baixa. O principal perigo é precisamente a queda e isso é quase sempre fatal. Por isso, faz muito mais sentido prevenir. É melhor prevenir quedas do que reforçar o avião na expectativa de que funcione. A estatística diz que no período de 2000 a 2016 a probabilidade de morrer em um desastre aéreo comercial era de 1 em 37 bilhões. Realizar pesquisas especiais para tornar o avião mais resistente por uma chance tão pequena não é vantajoso. Ademais, atualmente há uma maior preocupação em tornar as aeronaves mais leves, aerodinâmicas e resistentes ao desgaste. Este texto destaca os materiais compostos. Eles podem reduzir o peso em 20%. No entanto, esses materiais tornam o avião mais vulnerável em caso de um raio. Então, há algo para se pensar aqui. Mas isso significa que os aviões mais leves se tornarão ainda mais frágeis? Porque eu me lembro das cenas com aquele avião que foi destruído por uma simples granizo e isso me deixa desconfortável. É cedo para tirar conclusões. Os processos para tornar os aviões mais leves foram iniciados recentemente com pesquisas em andamento e cientistas trabalhando no assunto. Possivelmente, um material adequado será criado para que seja tanto leve quanto resistente. Talvez isso até aconteça em um futuro próximo. Além disso, a humanidade já fez algo semelhante. Os primeiros aviões eram mais pesados que os modernos. Por mais de 60 anos foram feitos de alumínio, até descobrirem como trabalhar com materiais compostos. Inicialmente, eles foram apresentados na construção de aviões militares nos anos 1960, mas como geralmente acontece, tudo gradualmente passou para a aviação civil. O processo de substituir o alumínio por material composto no casco de aeronaves não é rápido, pois é necessário encontrar um equilíbrio. No entanto, os fabricantes estão cada vez mais próximos desse objetivo. No Boeing 777, produzido desde 1993, o compósito era de 12%. No entanto, no Boeing 787, que voa desde 2009, o compósito já é de cerca de 50%. Ao mesmo tempo, no ano de 2015 apresentado, já são 53% de compósitos. E isso é apenas o começo. Não se deve pensar que a humanidade só percebeu agora que os aviões precisam ser leves.
Ainda assim, todos se lembram dos irmãos Wright. Após alguns anos de pesquisa e voos de planador, os famosos inventores finalmente projetaram um avião com um motor de combustão interna. Sua potência era de 12 cavalos de força. 1933 anos por um segundo! Foi o início da era da aviação. O avião dos irmãos tinha 6 metros e 3 de comprimento, pesando 74 quilos. Em geral, ele não voou longe, caiu depois de 12 segundos porque era muito pesado. Mas vale a pena admitir que, por mais assustadores que sejam os materiais compostos, eles têm suas desvantagens. Sim, eles são leves, mas detectar danos na fuselagem feita desses materiais é muito mais difícil do que se fosse feita de metal. E isso pode ser criticamente importante. Lembra do avião que teve a asa arrancada? Uma das passageiras disse mais tarde que notou uma rachadura na fuselagem quando subiu a bordo, mas ela não contou a ninguém sobre isso. A rachadura poderia ter causado o acidente aéreo? Completamente. No caso de materiais compostos, encontrar tal dano sem equipamento especial pode ser simplesmente irreal, o que significa que o risco de incidente aumenta. Na verdade, os aviões de hoje são muito mais seguros do que seus antecessores. Apenas pense, originalmente os aviões eram feitos de madeira e tecido. A lógica é clara e os materiais são leves e acessíveis, mas quanto mais as pessoas tentavam voar, mais resistentes suas aeronaves precisavam ser. Então eles se tornaram metálicos. Para voar mais alto, era necessário desenvolver uma grande velocidade e as estruturas de madeira simplesmente poderiam se desintegrar. Mas, em geral, quando as pessoas apenas começaram a conquistar seriamente o céu, poucos pensavam em algo como segurança. Claro, os aviões podiam voar, mas se algo desse errado, pouco poderia proteger o piloto ou os passageiros de uma morte certa. Com o tempo, as pessoas perceberam que os assentos de avião precisam suportar sobrecargas e serem firmemente fixados para não machucar os passageiros, que têm sua própria resistência. Eles também trataram de outros assuntos relevantes. Atualmente, materiais resistentes ao fogo nas paredes, assentos e carpetes de aviões ajudam a retardar a ignição e, quando os incêndios ocorrem, não emitem gases tóxicos, que estavam presentes nos assentos algumas décadas atrás. Isso garante que os aviões modernos são feitos mais leves para que, de alguma forma mágica, eles também se tornem mais seguros? Eles basicamente pensam nisso. Mas claramente não é só sobre isso. Em geral, aviões mais leves resultam em maior lucro para as companhias aéreas e passagens mais baratas. E quando se trata de lucro, alguém especialmente ganancioso sempre se interessa. Como você gosta da ideia de assentos verticais? Algumas companhias aéreas tentaram ou ainda tentam implementar essa ideia. Geralmente, assume-se que os passageiros devem sentar em um banco estreito, com todo o peso suportado pelas pernas e a coluna pressionada contra o encosto. Além disso, cintos de segurança e apoios para os pés. Isso é confortável? Definitivamente não. Ademais, devido à Constituição e saúde, muitos passageiros não conseguirão fisicamente passar todo o voo nessa condição. Sim, os assentos verticais tornariam os aviões mais espaçosos, sem sobrecarregá-los. Mas eu duvido muito que alguém algum dia aceite essa estranha inovação. E ainda assim admitamos o óbvio. Apesar de os aviões tentarem não ser muito caros, ninguém esquece a segurança dos passageiros. Por isso, cada aeronave passa por testes sérios antes de ser lançada ao céu. É graças a esses testes que sabemos, por exemplo, que as asas de muitos aviões de passageiros modernos podem dobrar quase 90 graus em um suporte de teste. 90 graus, as asas do avião. Além disso, no teste final inclui a quebra das asas. Sim, é caro, mas ajuda a determinar o limite de resistência deles e garante que ele excede muito o nível de estresse previsto. Em resumo, tudo para garantir que as asas não quebrem durante o voo. Os aviões também são testados em condições de calor intenso e congelamento. Por exemplo, para testar se o A350 Extra Widebody aguenta baixas temperaturas, os engenheiros o levaram para Iqaluit, a capital do território ártico canadense de Nunavut. O avião ficou lá por uma semana e os testes incluíram a operação do avião em terra e no ar em temperaturas de até menos 28 graus Celsius. Eles testaram com neve e o avião se saiu bem. Quais outros perigos podem ocorrer? Exatamente, raios. Testes de estresse existem, pois em média um raio atinge cada avião comercial cerca de uma vez por ano. Os engenheiros possuem um gerador especial que cria um raio artificial, o qual é usado para atingir o avião no local desejado. E sabe qual é a parte mais interessante? Essas mesmas asas retorcidas que parecem assustadoras são na verdade uma vantagem.
As asas são feitas dos mesmos materiais compostos de carbono. O carbono não só tem uma relação de resistência ao peso mais alta do que os metais de aviação tradicionais. Ele também é mais flexível. A flexibilidade das asas melhora a estabilidade aerodinâmica, tornando o avião mais manobrável e com menos resistência durante o voo. Isso ajuda a garantir um voo mais suave para os passageiros e minimiza a turbulência. Em suma, os benefícios devem superar a impressão assustadora. No final das contas, os engenheiros sabem o que estão fazendo. E tudo isso é muito interessante, claro, mas não seria possível inventar algo para que as pessoas não morressem em quedas de avião? Sim, ocasionalmente surgem ideias que parecem ser salvadoras. Por exemplo, construir aviões com cabines de passageiros removíveis que poderiam se separar do restante da aeronave em caso de emergência e pousar com segurança. Legal, não é? Mas isso só funciona na teoria. Em primeiro lugar, essa construção seria muito cara. Em segundo lugar, mesmo se tais dispositivos fossem construídos, eles salvariam a vida de pouquíssimos passageiros. Por quê? Tudo depende da natureza da quebra. Supõe-se que a cabine de passageiros destacável seja útil se o motor falhar, mas isso acontece muito raramente. Nos últimos 10 anos, falhas semelhantes foram responsáveis por menos de 3% de todos os acidentes fatais. É muito pior durante a decolagem e o pouso. De acordo com as estatísticas, quase 3/4 das mortes em desastres aéreos no período de 2005 a 2014 ocorreram precisamente nessas fases do voo. A cabine de passageiros à prova de som pode ajudar? Provavelmente não. Além disso, quando o avião está decolando ou pousando, ele provavelmente está perto de uma área povoada. Agora imagine quais seriam as consequências se uma cabine com passageiros caísse em uma casa. Em geral, a ideia de uma cabine removível não é ruim, mas na prática simplesmente não funciona. Mas claro, a pergunta mais frequente e lógica é porque simplesmente não fornecem paraquedas aos passageiros. No final das contas, os paraquedas realmente salvam vidas. Isso já foi provado tantas vezes que não deveria haver dúvidas. No entanto, em voos comerciais, nada parecido é feito até agora. Muito caro? Bem, não exatamente. De acordo com especialistas, o processo de colocar um paraquedas leva alguns minutos, então os passageiros teriam que usá-los durante todo o voo, pois não haveria tempo suficiente para se prepararem para o salto. E se você já viu como um paraquedas parece quando dobrado, entenderia que passar várias horas com tal coisa nas costas seria extremamente desconfortável, e os voos podem ser infernalmente longos. Suponha que o conforto dos passageiros possa ser ignorado, mas o próprio salto requer nervos fortes, habilidades específicas e, claro, força. Você precisa se forçar a pular de um avião em alta velocidade, entrar no fluxo de ar, assumir uma posição que não permitirá que você se enrole no paraquedas que está se abrindo, ficar longe dos outros passageiros, abrir o dossel a tempo, não colidir com ninguém no caminho, e então ainda pousar com sucesso. Os especialistas até citam estatísticas, segundo as quais o homem, mulher ou criança médios em um Boeing terão mais chances de sobreviver a uma queda de avião do que se usarem um paraquedas. Entendo que esses são apenas dados teóricos, mas não temos outros de qualquer maneira. Até logo! Legendas criadas.